O silêncio do céu talvez seja uma das armas mais cruéis que o inimigo usa contra a sua alma. É um silêncio que ecoa, que machuca e que planta a semente da dúvida no coração mais fervoroso. Quero que você pense comigo quantas vezes você já orou com o coração em pedaços e teve a avassaladora sensação de que o céu estava em completo e absoluto silêncio. Quantas vezes você clamou em meio a um mar de lágrimas, esperando desesperadamente por uma resposta que parecia simplesmente não vir, como se sua voz não tivesse força para atravessar o teto do seu quarto? Pois bem, hoje eu vim aqui te dizer não com a minha própria força, mas com toda a autoridade que a palavra de Deus me confere. Uma verdade que precisa se tornar uma fortaleza na sua alma. O Senhor, o Deus dos exércitos, não ignora a mulher que persevera em oração. Ele não despreza o seu clamor. Mas escute com muita atenção, porque aqui está o segredo que o inferno luta para que você nunca entenda. A oração sem perseverança é apenas um sussurro frágil que morre no vento, uma intenção que não cria raízes. Contudo, a oração persistente, aquela que é regada por lágrimas e alimentada por uma fé teimosa, essa sim tem um poder devastador. O inferno inteiro treme diante da mulher que ora e se recusa a desistir. E é exatamente por isso que o inimigo investe tanto para calar a sua voz, para enfraquecer a sua fé e para esgotar a sua alma. Ele sabe de algo que talvez você tenha esquecido. Se você permanecer, se você insistir, se você continuar batendo na porta dos céus, mesmo quando tudo parece fechado, Deus não apenas ouvirá, mas ele se levantará do seu trono para cumprir cada uma das promessas que ele mesmo sussurrou ao seu coração nos momentos de intimidade. Este é um chamado não para orar apenas, mas para perseverar até que o céu se incline e responda. Antes de mergulharmos fundo na palavra de hoje, quero fazer algo especial. Se você já se sentiu esquecida por Deus, se já orou até suas lágrimas secarem, escreva nos comentários agora mesmo: eu não vou desistir. Vamos declarar juntos que a nossa fé não será abalada. E eu te garanto, fique comigo até o final, porque a última revelação que vou compartilhar tem o poder de reescrever completamente o seu futuro. A oração sem perseverança é apenas um sussurro que morre no vento. O inferno treme diante da mulher que ora e não desiste. E é exatamente por isso que o inimigo tenta calar sua voz, enfraquecer sua fé, cansar sua alma. Mas se você permanecer, se você insistir, Deus cumprirá cada promessa feita ao seu coração. Este é um chamado não para orar apenas, mas para perseverar até que o céu se incline e responda. Porque toda mulher que ora com fé carrega em si o poder de transformar o mundo à sua volta. E o céu não resiste a uma mulher assim. A mulher que ora move o céu. Quando o mundo se cala, Deus ouve o clamor secreto. Ela não tinha voz entre os homens. Seu nome mal era lembrado entre os que contavam linhagens. Ana era apenas mais uma mulher entre muitas. Mas havia algo diferente nela. Ela não se calava diante de Deus. Enquanto Penina provocava, enquanto Elcana não entendia, enquanto os sacerdotes a julgavam mal, Ana
Fazia aquilo que o céu mais valoriza. Orava em secreto com lágrimas verdadeiras. Ela não tinha influência, mas tinha uma alma ferida e uma fé que recusava morrer. E foi isso que moveu o céu. Quando ninguém mais lhe dava atenção, Deus inclinou os ouvidos para a sua dor silenciosa, porque é isso que ele faz. O mundo pode desprezar uma mulher quebrada, mas o céu honra cada lágrima regada com fé. Há algo sagrado nos momentos em que ninguém te vê, mas Deus te escuta. É ali, naquele quarto silencioso, com o rosto no chão, que os céus se abrem e as promessas começam a se formar. E o que mais impressiona é que Ana não fazia promessas vazias. Ela dizia: Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei a ti. Ela não buscava honra pessoal. Ela buscava o cumprimento da vontade de Deus na sua dor. E é aqui que o Espírito Santo nos confronta. O que você tem pedido em oração? E por que tem pedido? O clamor de Ana não era egoísta. Era um clamor de entrega. Era um grito que dizia: Deus, se o Senhor fizer, eu não guardo para mim, eu devolvo para ti. Esse é o tipo de oração que estremece o mundo espiritual, porque não vem do orgulho, vem da rendição. E a rendição verdadeira sempre antecede a manifestação da promessa. Veja bem, Ana orava em silêncio. Os lábios se moviam, mas a voz não saía. E mesmo assim, Deus ouviu. Isso ensina algo que muita gente esqueceu. Não é o volume da oração que move o céu, é a sinceridade dela. Tem gente que grita muito, mas não entrega nada. Tem mulher que fala pouco, mas entrega tudo. E é esse tipo de entrega que faz o trono de Deus se mover. Enquanto muitos buscam reconhecimento, Deus busca corações quebrantados. E não há nada mais forte do que uma mulher quebrantada que se recusa a desistir. Penina ria. Elcana se irritava. O sacerdote a chamava de embriagada. Mas Ana não respondeu com argumentos. Ela respondeu com lágrimas. E as lágrimas, quando nascem da fé, se tornam cartas diretas ao coração de Deus. Sabe, porque muitas orações parecem não passar do teto, porque são orações decoradas, orações mecânicas, orações sem alma. Mas Ana orava com a alma nua diante do Criador. E foi isso que fez toda a diferença. Muitas mulheres hoje estão no mesmo lugar onde Ana esteve. Antes de começarmos, deixe seu like para apoiar o canal. Não são vistas, não são entendidas, não são ouvidas. Estão cercadas por julgamentos, incompreensões, pressões e silêncios. Mas se elas entenderem o poder que há no clamor secreto, vão descobrir que quando o mundo se cala, Deus começa a falar. Talvez você tenha orado por anos. Talvez tenha chorado por noites. Talvez ninguém saiba o que acontece no seu quarto quando você dobra os joelhos. Mas Deus sabe. E Ele não apenas vê, Ele anota, Ele recolhe, Ele prepara. Porque toda oração feita em fé, mesmo sem palavras, é um memorial diante do trono. O que torna essa história ainda mais poderosa é o que acontece depois. Ana engravida. Mas o maior milagre não foi o filho. O maior milagre foi a transformação da alma dela. Quando ela termina de orar, a Bíblia diz, em 1 Samuel 1, versículo 18. Então, Ana se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
Antes mesmo da promessa se cumprir, Deus já tinha feito uma obra dentro dela. Isso mostra que a oração não serve apenas para mudar as circunstâncias. Ela serve para mudar o coração de quem ora. E essa é a promessa para a mulher que persevera. Deus pode até demorar para responder da maneira que você espera, mas Ele nunca demora para começar a te transformar. Samuel veio e com ele uma nova história, um novo tempo, um novo legado. Mas tudo começou com uma mulher desprezada que preferiu clamar a Deus em vez de revidar ao mundo. Uma mulher que decidiu dobrar os joelhos em vez de dobrar sua fé. Uma mulher que, mesmo sem voz no meio do povo, tinha voz diante de Deus. Hoje, talvez, você esteja vivendo algo parecido. Talvez se sinta ignorada. Talvez sua casa seja como a de Ana barulhenta, por fora solitária por dentro. Talvez você esteja cercada de pessoas que te julgam sem entender a dor que você carrega. Mas a palavra do Senhor para você é clara. Deus vê, Deus ouve. E Deus honra a oração constante. Não se trata de orar uma vez. Não se trata de orar só quando sente vontade. Trata-se de perseverar, de dobrar os joelhos, mesmo quando a alma está exausta, de falar com Deus, mesmo quando parece que Ele não responde, porque Ele está ouvindo, e mais ainda, Ele está se preparando para agir no tempo certo. Muitas mulheres desistem antes de ver o milagre, param de orar, quando a batalha se intensifica, soltam a mão de Deus no momento em que mais deveriam segurar com força. Mas se Ana tivesse parado de orar, ela jamais teria segurado Samuel nos braços. E a pergunta que paira sobre nós agora é: o que você deixará de viver se parar de orar hoje? O céu está pronto. Deus está atento. Mas Ele procura fé que persiste, fé que não desiste. Fé que clama mesmo quando tudo parece perdido. Fé que diz: mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não ouça, eu continuo. Porque eu sei em quem tenho crido. E como diz 2 Timóteo 1, versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quando essa fé se levanta, o impossível começa a se mover, não diante dos homens, mas diante de Deus. E quando Deus se levanta por alguém, não há silêncio, desprezo ou vergonha que resista. A mulher que ora assim não está apenas pedindo algo, ela está sendo moldada, forjada, preparada. Porque Deus não apenas entrega promessas, Ele prepara corações que saibam carregá-las com humildade. E no fim, todos verão que a mulher que persevera em oração não foi esquecida. Ela foi reservada, escolhida e profundamente amada pelo Deus que transforma lágrimas em colheitas e clamor em milagres. A promessa que segura a alma. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus é em vão. Ela não tinha nome nos relatos. Era apenas a mulher do fluxo de sangue. Nenhuma identidade mencionada, nenhuma família citada. Durante 12 anos, ela carregou uma enfermidade que não apenas drenava suas forças físicas, mas também sua dignidade. A dor não era apenas no corpo, era na alma. Era a vergonha do isolamento, a rejeição social, a sensação de impureza constante que a mantinha distante de tudo e de todos. Ela era uma mulher invisível e ainda assim ela acreditava. Aquela mulher orava em silêncio. Não há registro de suas palavras, mas há vestígios da sua fé. Cada tentativa de cura frustrada,
cada recurso gasto, cada médico consultado, sem sucesso, tudo poderia ter sido motivo para desistir. Mas ela persistiu porque a fé verdadeira não depende de resultados imediatos. Ela se alimenta da certeza de que Deus não mente. Essa mulher talvez não soubesse como ou quando seria curada, mas dentro dela havia uma convicção. Deus poderia mudar sua história. É essa fé que mantém a alma viva. Quando o corpo está cansado, quando a esperança humana se esgota, quando o tempo parece zombar da promessa, é essa fé que sustenta. Se você ama mensagens que tocam o coração, comente. Mexa agora. E cada lágrima que essa mulher derramou ao longo de 12 anos não foi esquecida. Cada vez que ela se deitou, sentindo-se impura e sozinha, o céu a observava. Porque nenhuma dor escondida escapa ao olhar de Deus. Nenhuma oração sussurrada é desperdiçada. Nenhuma lágrima fiel é ignorada. O texto de Marcos 5, versículo 25 ao 34, nos mostra que essa mulher não apenas acreditava em Jesus, ela acreditava ao ponto de tocar nele sem pedir licença. Ela rompeu barreiras culturais, religiosas, sociais, porque a fé que persevera não espera a permissão para alcançar o milagre. Ela se move, ela se aproxima, ela toca. E esse toque mudou tudo. A multidão apertava Jesus, mas só uma mulher o tocou com fé. Muitos estavam perto fisicamente, mas apenas ela estava conectada espiritualmente. Isso nos confronta. Quantas vezes estamos próximos das promessas, mas distantes na fé? Quantas vezes andamos no meio da multidão, ouvindo falar de Jesus, mas sem tocá-lo com profundidade? Essa mulher não falou com Jesus. Ela não fez uma oração longa. Ela não fez um pedido verbal. Mas o toque dela gritou mais alto que palavras. Porque Deus responde ao toque da fé, não ao ruído da emoção. E quando ela tocou no manto do Salvador, algo que nenhum remédio foi capaz de fazer em 12 anos, aconteceu em um instante. Jesus parou no meio da multidão. Ele sentiu virtude sair dele. Isso nos ensina algo tremendo. A fé genuína provoca movimento no coração de Deus. Ele poderia ter seguido andando, poderia ter ignorado aquele toque como apenas mais um entre tantos, mas não. Ele para, ele olha, ele procura. Ele quer saber quem o tocou. E não é porque ele não sabia, é porque ele queria que o mundo soubesse o que a fé daquela mulher havia feito. Ela se apresenta com temor, ela se ajoelha, ela conta tudo. E ali, diante de todos, Jesus a chama de filha, não de pecadora, não de impura, não de mulher doente. Ele a chama de filha, porque a fé não apenas cura, ela restaura a identidade. Ela devolve dignidade. Ela declara ao mundo que aquela mulher, antes rejeitada, agora era reconhecida pelo próprio Cristo como parte da família divina. E Jesus diz, em Marcos 5, versículo 34, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada do teu mal. Aqui está a verdade que muitas não entendem. A fé que persevera não recebe apenas uma cura passageira, ela recebe uma transformação eterna. Aquela mulher não foi apenas curada no corpo, ela foi curada na alma. A paz que ela recebeu não era apenas a ausência de dor, mas presença de Deus. Quantas vezes Deus está apenas esperando esse toque?
Quantas promessas estão de pé, esperando uma mulher que se levante com fé silenciosa e diga: se eu apenas tocar. O problema é que muitas desistem antes de estender a mão. Desistem antes do toque, antes da entrega, antes da persistência final. E perdem o que estava tão perto. Essa mulher nos ensina que existem promessas que só florescem depois de longas esperas. Existem bênçãos reservadas para quem decide não recuar mesmo quando tudo parece contrário. Porque a perseverança não é uma repetição sem sentido. É uma semente que insiste em crescer mesmo debaixo da terra, mesmo longe dos olhos, mesmo quando o tempo parece não cooperar. Você que tem orado por algo há anos, você que tem dobrado os joelhos em silêncio derramando lágrimas que ninguém vê, você precisa entender hoje: Deus não ignora a fé que insiste. Deus não despreza a oração que persiste, e nenhuma lágrima derramada diante dele é em vão. Talvez o mundo não te valorize. Talvez as pessoas ao seu redor não reconheçam o quanto você tem lutado. Mas Deus vê. Deus está perto da mulher que o busca com o coração sincero. E Ele tem promessas que não foram esquecidas. Elas estão vivas, esperando o tempo certo, esperando o toque da fé. Você não precisa de barulho, não precisa de reconhecimento, você precisa de fé. Daquela fé que, mesmo enfraquecida pelo tempo, ainda crê, daquela fé que, mesmo ferida pela espera, ainda toca. Da fé que diz: eu não preciso que todos me entendam. Eu preciso apenas tocar em Jesus. E quando essa fé se manifesta, a resposta chega. Porque Deus não é indiferente à dor sincera. Ele é atraído por ela. Ele se inclina para ouvir, ele estende a mão, ele levanta a mulher caída, ele honra a que chorou em silêncio. Ele cura, ele restaura, ele chama de filha. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nada. Essa mulher que tocou o manto de Jesus não tinha um nome conhecido, mas deixou um testemunho eterno. Ela nos lembra que a fé silenciosa pode escrever histórias que o mundo nunca esquecerá. E essa pode ser a sua história também. Uma história que começou em dor, mas que terminará em paz. Uma jornada que parecia impossível, mas que será marcada por vitória. Porque o Deus que te vê no secreto é o mesmo que declara em público, como em Marcos 5, versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Então, não recue, não pare, continue crendo, continue tocando, continue esperando, porque a promessa que segura a sua alma não está morta, está sendo amadurecida pelas suas lágrimas, moldada pela sua perseverança e preparada pelas mãos fiéis do Deus que nunca falha. As muralhas caem onde há persistência. Quando a mulher não desiste, o milagre desce. Havia uma viúva sem nome, sem influência, sem recursos. Ela já aparece na parábola contada por Jesus como alguém que, aos olhos do mundo, nada podia fazer. Mas essa mulher tinha algo que nem o juiz podia ignorar: persistência. Ela foi ignorada, desprezada, rejeitada, mas ela voltava dia após dia. Ela batia na porta, ela suplicava, ela insistia. E mesmo diante de um juiz que não temia a Deus e não respeitava os homens, a persistência dela derrubou uma muralha. Jesus não contou essa história por acaso.
Ele quis nos mostrar que Deus responde à fé que não desiste. A viúva não era ouvida porque era forte. Ela era ouvida porque não recuava. E Jesus conclui em Lucas 18, versículos 7 e 8. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam, dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. Digo-vos que lhes fará justiça e depressa. A resposta está no coração do texto. Mesmo quando Deus parece demorar, Ele não esquece daqueles que clamam com perseverança. No mundo em que vivemos, tudo empurra para o abandono. Desistir virou uma saída aceitável. Quando algo não funciona rápido, descartamos. Quando uma oração demora, silenciamos. Quando a dor se prolonga, achamos que Deus não está ouvindo. Mas Jesus nos confronta com essa viúva. Ele a coloca como exemplo porque ela representa aquela mulher que, mesmo sem garantias, continua batendo na porta da fé. Quantas vezes a oração parece inútil? Quantas vezes parece que o céu está fechado? Mas não está. É apenas o tempo da prova. E no tempo da prova, a mulher que persevera está sendo moldada. Porque a espera não é castigo. A espera é lapidação. Deus não atrasa, Ele amadurece. As muralhas que existem hoje na sua vida não caem com desespero. Elas não se movem com murmuração. Elas ruem com fé. Fé que se recusa a recuar. Fé que bate de novo, que clama de novo, que se levanta de novo. Porque a mulher de Deus entende que não se trata apenas de pedir, mas de permanecer. A viúva não tinha aliados, não tinha defensores, mas ela tinha algo que o céu reconhece: uma alma determinada. Uma alma que, mesmo ferida, não se cala. Uma alma que, mesmo frustrada, não abandona a esperança. E isso é algo raro, porque muitas oram hoje, mas desistem amanhã. Muitas começam com fogo e terminam no silêncio da decepção. Mas a mulher que permanece em oração é como uma tocha acesa em meio às trevas. Ela se recusa a apagar. A Bíblia não esconde o tempo da espera. Jó esperou. Abraão esperou Ana. Esperou a mulher do fluxo de sangue. Esperou e todas foram honradas. Mas todas tiveram um ponto em comum: não deixaram de bater. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque talvez hoje você esteja diante de uma porta fechada. Talvez você tenha clamado por justiça, por cura, por reconciliação, por respostas, e parece que nada muda. Mas a pergunta que Jesus deixa no ar ecoa para a sua alma. Você vai parar de bater? Não é o tempo que define o valor da oração. É a fé que a sustenta. A fé que ora todos os dias, mesmo sem sinais. A fé que não exige provas para continuar. A fé que diz, mesmo que demore, eu creio. Porque a mulher que não solta a mão de Deus será sustentada pela mão dele até o fim. Essa viúva não foi elogiada por sua religiosidade, ela foi destacada pela sua persistência. Isso nos ensina que Deus não está procurando pessoas perfeitas, está procurando pessoas constantes, pessoas que não se deixam levar pelo desânimo, que não se deixam calar pelo tempo, que não se conformam com o não antes de receberem o sim do céu. E há algo ainda mais profundo aqui. Jesus mostra que o juiz era injusto, era frio, era insensível, e mesmo assim cedeu à insistência dela. Agora pense, se até um juiz injusto se move por persistência, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é justo, amoroso e fiel. O céu não ignora a mulher
que ora sem cessar. O céu se move por ela. Você precisa entender que há um tempo de semeadura e nessa fase tudo parece parado. Você ora e não vê. Você jejua e não sente. Você lê a palavra e parece que nada muda, mas a semente está trabalhando debaixo da terra e no tempo certo ela brota, mas só floresce para quem não desistiu no inverno. Por isso Deus te chama hoje a não soltar a mão dele, a não deixar que o tempo apague o fervor, a não permitir que a espera se torne amargura, porque o milagre está a caminho, mas ele virá para aquela que ainda estiver de pé quando ele chegar. Assista até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. A mulher que persevera não é perfeita, mas ela é firme. Ela cai, mas se levanta. Ela chora, mas continua orando. Ela se cansa, mas não recua. E é por isso que o céu a recompensa. Porque a fé que vence é a fé que não se rende. Não deixe que o silêncio de hoje te impeça de viver o romper de amanhã. Não permita que o atraso aparente te leve ao desânimo eterno, porque há promessas sendo preparadas, há portas sendo destravadas, há milagres sendo alinhados, mas tudo isso está sendo reservado para quem ainda crê. Jesus termina essa parábola com uma pergunta direta em Lucas 18, versículo 8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E essa não é uma pergunta genérica, é pessoal. Quando ele olhar para você, verá a fé, verá a persistência, verá uma mulher que orou até o fim. Não são os fortes que vencem, são os constantes. Não são os que gritam, mas os que permanecem. A mulher que ora na mão de Deus está construindo um testemunho que resistirá ao tempo. E um dia, quando o milagre chegar, todos verão que ela não venceu, porque teve sorte. Ela venceu porque se recusou a desistir. E esse pode ser o seu testemunho. Se você escolher continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem provas, mesmo sem respostas imediatas, porque Deus honra quem o honra, e a mulher que insiste em crer será surpreendida pelo céu. As muralhas cairão, a justiça virá, e a promessa se cumprirá para aquela que decidiu permanecer, mesmo quando tudo dizia para parar. A oração que atravessa gerações. Quando a mãe ora, os filhos colhem livramentos invisíveis. Há orações que duram segundos, mas permanecem por gerações. Uma mulher que ora não está apenas falando com Deus sobre o presente. Ela está plantando sementes que podem brotar em um tempo que seus olhos não verão, mas que seus filhos e netos colherão com gratidão. A intercessão de uma mãe não morre com o tempo, ela atravessa o tempo. E mesmo quando a voz silencia, o clamor permanece vivo diante do trono de Deus. Mônica, a mãe de Agostinho, sabia disso. Ela não era teóloga nem influente na sociedade. Era uma mulher comum, mas com uma fé extraordinária. Seu filho estava mergulhado em pecado, filosofias contrárias à fé cristã, uma vida longe de Deus. Mas ela não recuou. Ela orava, orava com lágrimas, orava com insistência, orava quando ninguém acreditava. Durante anos, ela viu seu filho caminhar na direção oposta de tudo o que ela pregava, mas sua fé não vacilou. E então, um dia, o céu respondeu. Agostinho se converteu
e não apenas se converteu, mas se tornou um dos maiores teólogos da história da Igreja. O mundo viu o fruto, mas só o céu sabe quantas lágrimas regaram essa transformação, porque é assim que funciona. Os filhos colhem livramentos que foram gerados em orações, que eles nunca ouviram. Deus não ignora a mulher que intercede pela sua casa. E mesmo que o tempo passe, mesmo que os olhos não vejam mudança, o Espírito de Deus continua trabalhando nos bastidores. Porque a oração feita com fé não depende de tempo, nem de ambiente, nem de clima espiritual. Ela é um registro permanente diante do Senhor. Na Bíblia, vemos um exemplo profundo. Ló foi poupado da destruição de Sodoma. Mas a Bíblia deixa claro que isso não aconteceu por merecimento próprio. Gênesis 19, versículo 29 diz: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando destruiu as cidades em que Ló habitava. Ou seja, Ló foi alcançado pela intercessão de outro. Ele escapou por causa da oração de alguém que nem estava mais por perto. Isso nos mostra que Deus age em filhos, sobrinhos, cônjuges e descendentes por causa da oração de alguém fiel. Mães que dobram os joelhos não estão apenas tentando mudar seus filhos, estão movendo o céu para cercar seus filhos de livramentos que eles nem percebem. Há jovens vivos hoje, livres de acidentes, longe de vícios, protegidos de escolhas fatais, porque uma mãe orou antes que o mal chegasse. E mesmo quando o filho se rebela, mesmo quando ignora os conselhos, mesmo quando zomba da fé, a oração da mãe o persegue como uma sombra de graça, porque Deus ouve quem intercede com amor e fé, e Ele trabalha no silêncio. Ele visita no sono. Ele convence no meio da multidão. Ele toca onde a mãe não pode tocar. Talvez você já esteja orando há anos. Talvez tenha perdido a esperança. Mas Deus não se esquece de nenhuma lágrima. Cada palavra sua está registrada. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta palavra hoje. E mesmo que seu filho ou filha não reconheça isso agora, um dia a colheita virá. E você verá que o tempo de oração nunca foi em vão. Mas há um ponto crucial aqui. A oração que atravessa gerações não é feita de palavras bonitas, mas de entrega sincera. Não é sobre manipular Deus para fazer o que queremos, mas de confiar que Ele sabe como salvar, quando salvar e de que maneira salvar. Mônica não tentou forçar a mudança em Agostinho. Ela chorava, mas não desistia. E Deus via sua dor como um clamor legítimo. Quantas mulheres hoje tentam mudar os filhos pela força, pelas brigas, pelos gritos, mas se esquecem do poder da oração constante. O coração que se dobra em oração tem mais poder do que o argumento mais bem construído. A intercessão alcança onde a razão falha. E aqui está algo importante. Às vezes, a resposta da oração não vem. Na nossa geração vem, em nossos netos, vem depois que partimos. Mas isso não diminui o valor da semente, porque Deus é fiel até 1000 gerações àqueles que o amam. Se você ora hoje, com sinceridade, está edificando um legado que ninguém poderá apagar. A mulher que ora por sua casa está construindo muros invisíveis, muros
que o inimigo não pode ultrapassar. Ela está posicionada como uma sentinela espiritual. Enquanto todos dormem, ela vigia em oração. Enquanto todos vivem na pressa, ela permanece diante de Deus. E por causa disso, muitas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem. Não subestime o poder de uma oração feita no silêncio do quarto. Não despreze o tempo em que você clama sem ver resultado. Porque a fé genuína permanece mesmo quando os frutos ainda não apareceram. E um dia, você verá que Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve ouvindo. O Salmo 126, versículo 5, nos lembra disso. Os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Você pode estar chorando hoje, pode estar regando a terra dura, com dor, mas haverá colheita, haverá júbilo, haverá testemunho, porque o Deus que recebe as lágrimas também devolve os frutos. E o mais poderoso é saber que a colheita não se limita a esta vida. Quando uma mãe ora, ela está preparando sua família para a eternidade. Não se trata apenas de manter os filhos longe do mal. Trata-se de conduzi-los para perto de Deus, para que um dia juntos possam estar diante do Cordeiro. E isso vale mais do que qualquer sucesso terreno. Você pode não ser perfeita, pode ter errado, falhado, se frustrado. Mas, se você dobrar os joelhos hoje, Deus começa a escrever uma nova história, porque o que transforma o futuro dos filhos não é o passado da mãe, mas a fé que ela carrega agora. Uma fé viva, sincera e insistente, uma fé que não desiste. E se você permanecer assim, mesmo que não veja agora, mesmo que pareça distante, o céu trabalhará a seu favor. Porque Deus honra mães que oram, Ele honra esposas que choram, Ele honra filhas que clamam. E Ele não falha com aquelas que o buscam com coração sincero. A oração que você faz hoje pode muito bem ser a resposta que alguém colherá amanhã. Porque Deus nunca desperdiça fé. Ele transforma cada lágrima em justiça, cada clamor em livramento, cada intercessão em um testemunho vivo que ecoará por gerações. Nem sempre a oração muda as circunstâncias de imediato. Muitas vezes, o primeiro milagre não acontece ao redor da mulher que ora, mas dentro dela. A mulher que aprende a se derramar diante de Deus dia após dia começa a amar, começa a ser moldada por algo que o mundo não pode dar. Firmeza de espírito. Ela se torna um lugar onde a fé cria raízes, onde o medo perde força, onde o cansaço encontra consolo. A mulher que ora com perseverança se transforma em abrigo, não apenas para si, mas para os outros. A Bíblia nos apresenta a figura marcante da mulher sunamita, uma mulher sem nome citado, mas com uma atitude tão poderosa que atravessou séculos. Ela não era profetisa, não era conhecida por grandes feitos, mas carregava dentro de si uma sensibilidade espiritual rara. Quando viu o profeta Eliseu passando pela sua região, discerniu que ele era um homem de Deus e, sem esperar nada em troca, preparou um quarto em sua casa, ofereceu abrigo, construiu um espaço. Ela edificou um lugar de descanso para a presença de Deus. Esse detalhe, que parece simples, revela algo profundo. A mulher que ora se torna morada para aquilo que é santo. Ela aprende a receber, a servir, a proteger aquilo que é espiritual. Ela cria espaço para Deus em sua rotina, em sua casa, em sua vida. E por isso,
Deus também cria espaço para milagres na história dela. A sunamita não pediu nada, não exigiu recompensa. Sua generosidade era silenciosa. Sua hospitalidade era sincera. Mas Deus, que vê além das palavras, não ignorou sua entrega. E através do profeta, ela recebeu uma promessa. Teria um filho, um sonho, que aos olhos humanos já estava morto. Um desejo que ela nem ousava mais mencionar. Mas Deus ressuscita esperanças adormecidas quando encontra um coração que sabe servir. E então, o inesperado acontece. O filho cresce, mas um dia adoece e morre. Um golpe violento, uma promessa interrompida, algo que parecia um milagre, se torna motivo de dor. Mas é nesse momento que a mulher que foi moldada pela oração mostra quem se tornou. Ela não entra em pânico, ela não culpa a Deus, ela não se rende ao desespero. Ela age com fé, corre até o profeta e declara com convicção: não te deixarei senão quando eu for contigo. Essa declaração não é apenas uma frase bonita. É o retrato de alguém que aprendeu que quando tudo desmorona, a única direção segura ainda é Deus. A mulher que ora com constância não é poupada das perdas, mas é fortalecida para enfrentá-las com dignidade. Ela não desaba, ela se firma, ela se levanta quando outros caem. E por que isso importa? Porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de mulheres assim. Mulheres que sejam abrigo, não tempestade. Mulheres que ofereçam calma, não confusão. Mulheres que saibam guardar a fé, mesmo quando tudo parece perdido. A mulher que persevera na presença de Deus aprende a ser rocha no meio do caos. A história da sunamita termina com o milagre da ressurreição do filho. Eliseu ora, Deus ouve e a promessa volta à vida. Mas o maior milagre não foi esse. O maior milagre foi a mulher que, em vez de se perder na dor, escolheu se firmar na fé. Ela não desfez o quarto do profeta. Ela não fechou sua casa. Ela não enterrou sua esperança. Ela se manteve como abrigo. Esse é o legado da mulher que ora. Ela carrega em si uma força que não vem do mundo. Ela se torna um porto para os filhos aflitos, um refúgio para o marido cansado, um apoio para os amigos feridos. E tudo isso não porque ela é perfeita, mas porque ela aprendeu a buscar em Deus a força que o mundo não tem para oferecer. Quando Deus encontra uma mulher assim, Ele a levanta como coluna, não para brilhar, mas para sustentar. E às vezes, ela não é reconhecida. Às vezes, sua luta é invisível. Mas o céu sabe onde ela está. E quem a procura, encontra descanso, porque nela habita algo diferente. Ela carrega paz no olhar, sabedoria, no silêncio, compaixão, nas palavras. E esse processo não acontece por acaso. Ele é fruto de noites de oração, de lágrimas silenciosas, de entrega diária, de escolhas feitas quando ninguém está vendo. Ela se tornou abrigo porque decidiu permanecer aos pés do Deus que cura, fortalece e transforma. Talvez você nunca tenha sido chamada para um ministério público. Talvez nunca tenha subido num púlpito. Mas se você ora, se você permanece, se você decide ser esse lugar onde Deus pode habitar, então você está construindo algo eterno. Sua vida se torna uma casa preparada para acolher a glória de Deus. E o mais belo é que essa transformação não depende das circunstâncias. A sunamita continuou sendo um abrigo, mesmo depois da dor. E você também pode mesmo, após perdas,
Mesmo após decepções, mesmo depois de sonhos adiados, a mulher que ora não é sustentada por resultados, é sustentada pela presença. E a presença de Deus nunca falha, nunca falta, nunca se atrasa. Ela permanece onde é bem recebida. E a mulher que se torna abrigo sabe que mesmo quando tudo parece desabar, o lugar mais seguro ainda é aos pés do Senhor. Então, permaneça, persevere, continue edificando esse quarto invisível na sua alma. Um espaço onde a fé pode descansar, onde a palavra pode habitar, onde a graça pode fluir, porque aqueles que estiverem perto de você, cedo ou tarde, serão alcançados por essa presença e vão descobrir que há um tipo de mulher que, mesmo em silêncio, carrega o céu dentro de si. A mulher que ora não apenas recebe promessas, ela sustenta ambientes espirituais. Ela acolhe os cansados, ela fortalece os fracos e, sem dizer uma palavra, ensina com sua vida que quem constrói altares na intimidade será sempre lembrado nas horas de necessidade. Deus continua procurando por essas mulheres, não para engrandecê-las diante dos homens, mas para usá-las como instrumento de consolo, força e fé. E se você escolher esse caminho, se você continuar buscando, Ele fará de você um abrigo, não apenas para hoje, mas para muitas gerações. Existem momentos em que o tempo parece se arrastar com crueldade, quando as promessas de Deus parecem distantes demais e o coração começa a se perguntar: será que Ele ainda lembra de mim? Há mulheres que esperam há tanto tempo que já não sabem mais se estão esperando ou apenas sobrevivendo. E mesmo assim, continuam não por força própria, mas porque há uma fé que ainda pulsa mesmo fraca, mesmo ferida. Uma fé que insiste em crer quando tudo ao redor diz para desistir. Essa fé, silenciosa, discreta, quase imperceptível, é uma das expressões mais puras de confiança em Deus. Não está sustentada em sinais, em confirmações ou em respostas imediatas. Ela se apoia apenas em uma certeza: Deus não mente. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. Mesmo que demore, mesmo que tudo pareça contrário. Elizabeth, esposa de Zacarias, conhecia bem esse tipo de espera. Estéril, avançada em idade, carregava no corpo a marca daquilo que parecia impossível e, ainda assim, não havia desistido completamente. Sua esperança talvez estivesse silenciosa, adormecida, mas ainda viva. E é nesse cenário que o anjo aparece a Zacarias com a notícia em Lucas 1, versículo 13. Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe chamarás João. A tua oração foi ouvida. Essas palavras ecoam como bálsamo para toda mulher que orou por anos e não viu resposta, que chorou noites inteiras e não viu mudança, que perseverou quando muitos já haviam recuado, porque elas revelam algo poderoso. Deus nunca ignorou o clamor. Ele apenas estava trabalhando no tempo certo. Muitas vezes confundimos o silêncio de Deus com ausência, mas o silêncio dele nunca é vazio. É um silêncio que prepara, que molda, que aprofunda raízes, que alinha o coração. Porque o tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de lapidação. É onde a fé se purifica, onde a entrega se torna sincera, onde a confiança deixa de ser teoria
e se torna dependência real. Elizabeth esperou, e quando já não havia mais lógica para crer, Deus agiu. Porque o tempo de Deus não é regido pelos nossos relógios, mas pelos propósitos eternos. João Batista não poderia nascer antes. Ele tinha um chamado, um tempo específico, uma missão que precisava acontecer no exato momento. O que parecia atraso era, na verdade, alinhamento. E isso nos leva a uma verdade dolorosa, porém necessária. Nem toda espera é castigo. Às vezes é proteção, outras vezes é preparação. E em alguns casos é simplesmente parte de um plano que envolve pessoas, estações, conexões que ainda não estão prontas. Deus não está apenas pensando em você, Ele está movendo peças que você não vê. E por isso, a fé que permanece precisa se firmar em quem Deus é, e não apenas no que Ele faz. Quantas mulheres se cansaram na véspera da resposta? Quantas deixaram de orar no dia anterior ao milagre? Quantas enterraram promessas por acharem que já tinham passado da idade do tempo da estação? Mas o céu não trabalha com vencimento, trabalha com cumprimento. Elizabeth não apenas gerou um filho, ela gerou um profeta, o último, antes do Messias, o precursor de Jesus. Uma mulher que passou a vida inteira sendo chamada de estéril, foi no fim escolhida para carregar um dos maiores ministérios da história bíblica. Isso nos mostra que Deus não apenas responde, Ele responde com abundância, com propósito, com significado. E isso precisa te alcançar agora. Talvez você esteja nesse ponto da jornada onde já orou tudo que podia orar, onde já chorou tudo que podia chorar, onde o silêncio te faz duvidar até do que um dia você teve certeza. Mas escute com atenção. Deus não se esqueceu de você. Ele viu quando você dobrou os joelhos cansada. Ele ouviu aquele suspiro que ninguém entendeu. Ele registrou cada noite em que você se deitou, dizendo: Senhor, eu não entendo, mas ainda confio. E é essa confiança, essa fé sem explicações, que Ele mais valoriza, porque é a fé que não exige, que não negocia, que apenas permanece. O tempo não cancela promessas. A idade não invalida o que Deus falou. A espera não apaga o que foi decretado no céu. Pelo contrário, muitas vezes, a demora só reforça o poder do milagre. Quando já não há nada que o homem possa fazer, fica evidente que foi Deus quem fez. E quando a resposta chegar, porque ela vai chegar, tudo fará sentido. As noites de espera, os anos de silêncio, os momentos em que você pensou em desistir. Deus vai te mostrar que nada foi em vão, que você não estava sendo esquecida, mas guardada, não estava sendo punida, mas preparada. E que tudo que Ele faz no tempo certo. A mulher que espera em Deus é uma das figuras mais fortes das Escrituras, porque ela escolhe permanecer. Quando tudo falha, ela se agarra à promessa. Quando todos se afastam, ela continua orando. Quando ninguém mais acredita, ela ainda crê. E isso é poder espiritual puro. Uma fé sem cenário, sem plateia, sem garantias, mas com convicção. Você pode não ter mais forças para grandes orações, pode não ter mais ânimo para jejuar como antes, mas se ainda restar um fio de fé aí dentro, agarre-se a ele, porque Deus não precisa de multidões para agir.
Ele precisa de fé, mesmo que pequena, mesmo que cansada, mesmo que trêmula. A fé que permanece no fim da caminhada é a que verá a glória do Deus que nunca falha. Não se trata de sentir, trata-se de crer. E a fé não depende de emoções, depende de decisão. A decisão de continuar crendo mesmo quando tudo parece ter parado. A decisão de seguir em frente mesmo quando não há mais sinais. A decisão de confiar que mesmo sem entender o caminho, o Deus que prometeu está segurando sua mão. E se Ele está segurando você, não vai cair. Continue. Espere e confie, porque o céu se abre quando ninguém mais acredita que ele vai se abrir. É no fim da estrada que a luz aparece. É no limite da força que a graça se revela. E é para a mulher que não desiste que a promessa finalmente se cumpre. A glória final da mulher que ora. O céu se abre para quem não soltou a mão de Deus. Ela entrou na casa sem ser convidada. Não carregava um nome de prestígio. Não era respeitada pelos religiosos. Era conhecida apenas pelos erros do passado. Mas ela não se escondeu. Aproximou-se de Jesus com o que tinha lágrimas, perfume e reverência. Nenhuma palavra, nenhuma desculpa, apenas quebrantamento. Enquanto todos olhavam com desprezo, ela se ajoelhava. Enquanto os fariseus murmuravam, ela chorava. E enquanto os homens julgavam seu passado, Jesus olhava para o coração dela. A mulher que ungiu os pés de Cristo não tinha lugar de honra naquela mesa, mas encontrou abrigo aos pés do Salvador. Ali no chão, com o rosto molhado e o vaso quebrado, ela se entregava completamente. E foi ali, naquele ato de adoração, que ela ouviu as palavras que mudam tudo em Lucas 7, versículo 48 e 50. Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. A oração não é apenas um exercício terreno, é um gesto que marca a eternidade. A mulher que vive em oração está escrevendo uma história que o céu inteiro conhece. Não importa se o mundo não enxerga, não importa se ninguém valoriza. Deus vê, Deus anota, Deus se lembra. E Ele não ignora nenhuma alma rendida, nenhum joelho dobrado, nenhuma lágrima sincera. Porque a oração não desaparece, ela sobe. Essa mulher que ungiu Jesus nos ensina que a fé que persevera se manifesta com atitudes, não com aparências. Ela não entrou para ser vista, entrou para adorar. Ela não foi em busca de elogios, foi em busca de perdão. E porque não se importou com a plateia, encontrou o olhar do Mestre. Enquanto outros discutiam teologia, ela demonstrava arrependimento. Enquanto outros analisavam doutrina, ela se entregava ao coração. E Jesus respondeu a isso. Há mulheres que nunca pregarão num púlpito, mas cujas orações sustentam famílias, igrejas e ministérios inteiros. Há mulheres que não são celebradas por homens, mas são conhecidas pelos anjos. Porque no secreto, elas constroem altares e nos céus, seus nomes estão gravados como fiéis. A vida de oração não termina aqui. Ela ecoa na eternidade. Quando Jesus disse àquela mulher, em Lucas 7, versículo 50, vai-te em paz, ele não estava apenas liberando alívio emocional, estava declarando um destino. A paz que vem de Deus não é ausência de dor, é certeza de redenção. É segurança de que mesmo em meio à rejeição, a alma encontrou abrigo nos braços do Pai. E isso muda tudo. A mulher que ora, que permanece, que suporta em silêncio,
e continua confiando, está sendo preparada para um encontro glorioso. Um dia, todos os joelhos dobrados serão reconhecidos. Todos os suspiros diante de Deus serão respondidos. Todas as madrugadas em oração serão lembradas. E o céu se abrirá não por merecimento, mas por fidelidade. O que Deus está construindo em uma mulher de oração é maior do que qualquer bênção terrena. Ele está moldando uma serva que o conhece, que confia nele, que o adora, mesmo quando não entende. E é por isso que a promessa final não será para as que viveram sem falhas, mas para as que viveram com fé. Como diz Mateus 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a coroa que aguarda aquela que não soltou a mão de Deus, não por heroísmo, mas por fé. Porque há uma diferença entre sucesso aos olhos do mundo e fidelidade aos olhos de Deus. O mundo aplaude os grandes feitos. Deus honra os corações quebrantados. O mundo celebra as vitórias públicas. Deus se comove com as entregas privadas. Talvez você tenha orado por anos e viu poucas respostas. Talvez tenha chorado por pessoas que nunca perceberam. Talvez tenha sustentado uma casa inteira com palavras que ninguém ouviu, mas o céu ouviu. E haverá um dia, que não está longe, em que todas essas sementes de oração florescerão diante do trono. A mulher que vive com o coração em Deus carrega dentro de si uma glória que não se mede com títulos nem com reconhecimento. É a glória de quem foi fiel, no pouco de quem serviu, no anonimato, de quem continuou mesmo sem aplausos, de quem se manteve aos pés do Salvador, sem se importar com os olhares dos outros. E o próprio Cristo a reconhece. No silêncio do quarto, no cansaço da jornada, no meio das incertezas, a mulher que ora está sendo conduzida por um fio invisível de graça. E esse fio a levará ao lugar onde nenhuma lágrima será desperdiçada, onde nenhuma dor será esquecida, onde tudo o que parecia em vão será revelado como parte de um plano perfeito. Não é a oração perfeita que Deus procura. É a oração constante, a fé simples, a entrega sincera. É isso que move o céu. E é isso que será honrado. Porque o fim da jornada não será marcado pela tristeza, mas pela glória. A mulher que chorou hoje ouvirá a voz do seu Senhor, dizendo em Mateus 25, versículo 23, Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel, no pouco sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você pode não ver. Agora, pode não entender ainda, mas continue e permaneça, creia, porque a recompensa não será apenas nesta terra. A mulher que ora está sendo guardada para um dia de revelação eterna. E nesse dia tudo fará sentido. O que foi dor será alívio. O que foi espera será plenitude. O que foi oração será resposta. E o céu inteiro celebrará a sua fidelidade. O vaso que aquela mulher derramou aos pés de Jesus foi quebrado, e o perfume encheu a casa. Assim é a vida da mulher que ora. Ela pode ter sido quebrada por dentro, pode ter derramado tudo o que tinha, mas sua adoração sobe como aroma agradável. E como diz Marcos 14, versículo 9, Em verdade vos digo que onde quer que for pregado o Evangelho, em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a memória sua.
Não porque ela foi perfeita, mas porque ela foi inteira diante de Deus. O céu se abre para quem não soltou a mão de Deus, para quem ficou mesmo quando doeu, para quem seguiu mesmo quando faltou, para quem adorou mesmo quando não entendeu. Essas serão chamadas por Cristo no último dia. Nós viajamos juntas pelas páginas do tempo e do espírito. Testemunhamos a dor silenciosa de Ana transformar-se no choro de um profeta. Sentimos a fé desesperada da mulher, do fluxo de sangue romper barreiras para tocar a orla do manto de Cristo e encontrar a cura. Aprendemos com a viúva persistente que a insistência nascida da fé pode derrubar as muralhas da injustiça. Vimos em Mônica que as lágrimas de uma mãe podem regar o solo por gerações, e em Ló que a intercessão de um justo pode ecoar para livrar quem está distante. Cada uma dessas mulheres, em sua jornada, nos ensinou uma faceta do poder indomável que reside na alma que se recusa a parar de orar. Elas são os pilares que sustentam a grande verdade que percorremos hoje. Deus não ignora, não esquece e não abandona a mulher que persevera. Mas agora, ao nos aproximarmos do clímax da nossa jornada, quero que você concentre toda a sua atenção, todo o seu espírito em uma cena final. Uma cena que não apenas resume tudo o que aprendemos, mas que eleva a oração à sua expressão mais sublime e radical. Esta cena não acontece na privacidade de um quarto, mas sob os holofotes da hipocrisia religiosa no coração de um território hostil na casa de um fariseu. Imagine o ambiente. O ar é pesado, denso com o aroma de comida e com o orgulho farisaico. Homens de conhecimento, homens da lei, reclinados à mesa, discutindo pontos da Torá, medindo a retidão uns dos outros com réguas de sua própria fabricação. A ordem social é rígida cada um em seu devido lugar. E então, o impensável acontece. A ordem é quebrada. Uma figura entra sem ser convidada. Uma mulher. Mas não qualquer mulher. Uma mulher cuja reputação, a precede cujo nome, era sinônimo de pecado, cujo passado era o principal tópico de conversas sussurradas. Aos olhos de todos ali, ela era a personificação da impureza, alguém que não tinha o direito de respirar o mesmo ar que aqueles homens santos. No entanto, ela não entrou ali em busca de um lugar à mesa. Ela não veio em busca de aceitação ou de um debate teológico. Seus olhos marejados de uma dor e de um arrependimento que apenas o céu poderia compreender, estavam fixos em uma única pessoa, Jesus. Ela se aproxima por trás, ignorando os olhares de desprezo e os murmúrios de julgamento que a seguem como uma sombra. Ela não busca um lugar de honra. Seu lugar, ela sabe, é o chão. E ali, ela se ajoelha. Em suas mãos, ela carrega um vaso de alabastro. Não era um objeto qualquer. Era provavelmente seu bem mais precioso, talvez, a poupança de uma vida inteira, sua segurança para o futuro. E enquanto os fariseus a observam com um misto de nojo e escândalo, ela faz algo que desafia toda a lógica humana. Ela não diz uma palavra, ela não oferece uma desculpa. Sua oração não é formulada em frases, mas em um ato de entrega total. Ela quebra o vaso. Naquele instante, um perfume caríssimo, o nardo puro, explode no ambiente, enchendo toda a casa.
Para os homens, a mesa era um desperdício absurdo. Para o céu, era a mais pura forma de adoração. Seu quebrantamento se manifesta em lágrimas que caem sem cessar, lavando os pés empoeirados de Jesus. Sua humildade se revela em seus cabelos, com os quais ela enxuga os pés do Mestre. Sua reverência está nos beijos que ela deposita sobre aqueles pés que andaram para buscá-la. Ela deu tudo, seu passado, seu presente e seu futuro, derramados em um único ato de adoração silenciosa e sacrificial. Isto, minha amada irmã, é o ápice de uma vida de oração. É o ponto onde a oração transcende as palavras e se torna uma manifestação visceral da fé. É a rendição incondicional de uma alma quebrada diante do único que pode verdadeiramente perdoá-la e restaurá-la. Enquanto os homens da lei discutiam doutrina, ela entregava o coração. Enquanto eles analisavam a letra da lei, ela vivia o espírito da graça. E Jesus, aquele que nunca olha para a aparência, mas sonda a profundidade do coração, ignora o veneno dos fariseus e se inclina para a adoração daquela mulher. Ele a vê. Ele vê o seu arrependimento, a sua fé audaciosa, o seu amor extravagante. E então, ele pronuncia as palavras que não apenas selam o seu destino, mas que ecoam como a maior promessa para toda mulher que ora. Ele olha para ela e declara para que todos ouçam: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos meditar profundamente nestas palavras. Ele não disse: suas boas obras te salvaram. Ele não disse: sua performance de arrependimento foi convincente. Ele disse: a tua fé te salvou. A fé que a impulsionou a atravessar a barreira da vergonha, a ignorar o tribunal humano e a se lançar aos pés da misericórdia. E a paz que ele lhe concede não é apenas um alívio emocional temporário, é a paz da redenção, é a declaração de um novo destino, uma nova identidade. Naquele momento, seu passado não foi apenas perdoado. Ele perdeu o poder sobre ela. Sua identidade não era mais a pecadora, mas a mulher salva pela fé. Esta é a recompensa final e gloriosa da mulher que ora. Não é necessariamente a casa nova, o casamento restaurado ou a promoção no trabalho. A maior e mais extraordinária recompensa é esta validação íntima e eterna, vinda do próprio Rei do Universo. É a segurança de que, mesmo que o mundo inteiro te julgue, te ignore ou te esqueça, o céu te vê, te conhece pelo nome e te acolhe nos braços do Pai. A oração que persevera não termina com um milagre terreno. Ela culmina em um destino eterno. Talvez você tenha se sentido como essa mulher. Talvez você nunca tenha pregado em um grande púlpito, mas as suas orações no secreto do seu quarto sustentaram sua família, sua igreja e ministérios inteiros. Talvez você não seja celebrada por homens, mas seu nome é conhecido pelos anjos. Porque no secreto você construiu altares de entrega e o aroma da sua adoração chegou aos céus. A vida de oração não desaparece no ar. Ela ecoa na eternidade. O mundo aplaude os grandes feitos. Deus honra os corações quebrantados. O mundo celebra as vitórias públicas. Deus se comove com as entregas privadas. Talvez você tenha orado por anos e visto poucas respostas. Talvez tenha chorado por pessoas que nunca perceberam
seu sacrifício. Talvez tenha sustentado uma casa inteira com uma força que ninguém soube de onde vinha, mas o céu ouviu cada palavra não dita, cada suspiro de cansaço. E haverá um dia que não está longe em que todas essas sementes de oração, regadas com lágrimas, florescerão em um jardim deslumbrante diante do trono. A mulher que vive com o coração em Deus carrega dentro de si uma glória que não se mede com títulos ou reconhecimento humano. É a glória de quem foi fiel, no pouco de quem serviu, no anonimato, de quem continuou crendo, mesmo sem aplausos, de quem permaneceu aos pés do Salvador, sem se importar com os olhares ao redor. Por isso, o meu chamado final para você hoje é este: qual é o seu vaso de alabastro? O que é aquela coisa preciosa que você tem guardado com medo de quebrar? É o seu orgulho, é a sua dor. São os seus planos meticulosamente traçados. É o medo do que os outros vão pensar. Seja o que for, eu te conclamo, em nome de Jesus, a tomar a decisão de quebrá-lo hoje aos pés dele. Derrame-se sem reservas. Entregue tudo. Porque a vida que ele tem para você do outro lado desse quebrantamento é infinitamente mais rica e perfumada do que qualquer coisa que você possa preservar por conta própria. A glória final da mulher que ora não é um trono na terra, mas uma eternidade com o Rei. Não é uma coroa de reconhecimento humano, mas a coroa da vida que não se pode corromper. Não é fama, é redenção. Não é destaque, é salvação. Porque quem vive de joelhos diante de Deus, um dia se levantará para nunca mais cair. Que o Senhor te fortaleça agora com uma fé que se recusa a desistir. Que Ele te sustente com uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. E que Ele te conduza com uma esperança que atravessa o tempo e se ancora na eternidade. Que cada oração que você já fez em lágrimas ou em silêncio floresça no tempo certo diante do Deus que tudo vê. E que a sua vida seja lembrada no céu não como a de uma mulher perfeita, mas como a de uma mulher que orou, que creu e que permaneceu fiel até o fim. Em nome de Jesus. Amém.